Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs? Como é bom poder estar contigo mais esta manhã de Escola Bíblica Digital, podendo compartilhar com você aí mais um estudo da Palavra de Deus, mais um estudo em que a gente pode aí se aprofundar a respeito do nosso propósito, a respeito da nossa jornada, a respeito da nossa vida. E eu quero convidá-lo para juntos nós podermos então nos mergulharmos um pouquinho mais nesse assunto tão relevante, tão importante, e que hoje nós vamos trazer a conclusão então dessa série de estudos. Nós estamos hoje no 8º e último estudo a respeito desta série Uma Jornada, Uma Questão, Um Propósito, Por que Estou Aqui? Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso e nós vamos terminar então, vamos fechar, concluir esse estudo, essa série de estudos hoje com você na nossa Escola Bíblica Digital. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos aí às nossas plataformas de podcast também. Se você nos ouve, se você nos assiste, seja muito bem-vindo. E nós vamos juntos agora então compartilhar deste último estudo sobre uma jornada, uma questão e um propósito, por que estou aqui. Vamos comigo? Vamos orar e em seguida então vamos dar início a esse estudo bíblico. Pai querido, Pai amado, quero te agradecer por esse tempo de estudo que a gente tem tido. Quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado ferramentas, oportunidades de chegar, ó Deus, a lugares dos quais nós não imaginaríamos chegar por meio deste tempo difícil que vivemos, mas graças ao Senhor e graças a toda a tecnologia que hoje nos é permitida, nós podemos também não deixar que a igreja pare nesse tempo, muito pelo contrário, ela está avançando cada vez mais e tudo isso é para a glória do Senhor. Então, nesta manhã de domingo, fale conosco e nós queremos clamar ao Senhor que continue a nos conduzir e a nos guardar no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos lá, gente. A gente viu na semana passada sobre como ser servos e como que um servo de Deus pensa e age. E faz toda a diferença, né? Pelo menos eu gostei muito do último estudo. Se você ainda não ouviu ou não assistiu, procure aí nas nossas redes para que você possa participar desse estudo também, porque foi muito bom. Eu particularmente gostei muito das lições aprendidas no estudo passado a respeito de como os servos de Deus pensam e como os servos de Deus agem. E hoje a gente vai fechar nosso estudo entendendo, compreendendo que nós somos feitos para uma missão. Compreendendo a missão da minha vida. É sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse nosso estudo da Escola Bíblica Digital. Tem um filme brasileiro muito famoso que ganhou rapidamente as telas dos cinemas e também das nossas televisões, chamado Tropa de Elite. E eu tenho certeza que ainda que você não tenha visto esse filme, esta frase você já ouviu em algum lugar. Missão dada é missão cumprida. Essa frase, ela virou um clichê e a gente sempre usa essa frase. Sempre que eu penso em missão, eu me lembro dessa frase. Não tem como não vir à mente essa frase quando eu penso em missão. O que é uma missão? O que eu devo fazer com a missão? E rapidamente me vem essa frase desse filme. Missão dada é missão cumprida. E eu fico pensando, que tipo de missão é a nossa? O dicionário Aulete, Caldas Aulete, nos traz a resposta a respeito do que é missão. Eu pesquisei no dicionário português para entender o que é essa palavra na nossa língua, no nosso português. E ela diz assim, olha, dentre tantas significados, 3 delas eu separei para que a gente pudesse entender. Segundo esse dicionário, missão significa uma tarefa que se tem de cumprir, um encargo ou uma incumbência, um compromisso, uma obrigação. Veja, um dever imposto ou assumido. E por fim, o dicionário ainda diz que missão é a comissão ou grupo de pessoas enviadas para desempenhar uma função especial.
A palavra missão tem a sua raiz na palavra latina que significa remeter, enviar. Ou seja, de tudo isso que a gente já ouviu, ser cristão inclui ser enviado ao mundo como um representante de Jesus Cristo. Isso é uma incumbência, é um encargo, é uma obrigação, é um dever imposto a todo cristão, a todo servo de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Na nossa missão de vida, ou a nossa missão de vida, se resume em levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Jesus, quando esteve entre nós, ele entendeu nitidamente a missão que ele tinha sobre esta terra. Tanto que quando tinha 12 anos de idade, quando ele foi com a sua família ao templo, e lá ele ficou, a sua família não reparou que ele tinha ficado para trás, depois voltaram para buscá-lo. E nesse momento, ele diz algo assim, no versículo 49 de Lucas 2, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Com 12 anos de idade, Jesus já sabia qual era a sua missão. Ele já havia dito, olha, eu vim aqui para tratar dos negócios de meu Pai. E quando no fim da sua vida, lá na cruz, ele disse, está consumado. Era como que se ele tivesse dito, está feito, está resolvido, cumpri a minha missão. Essas duas frases nós poderíamos dizer que é o início e o fim da missão terrena de Jesus. Quando ele entende o seu propósito de vida, seu ministério, sua missão, e ao final da sua vida ele pode dizer, olha, está feito, consegui, está pronto, resolvido, cumpri a minha missão. Jesus nos deixa um exemplo, o exemplo de que assim também como filhos de Deus, agora nós temos uma missão. E ao final da vida nós precisaremos dizer, ou pelo menos deveríamos dizer, se não como Cristo, porque não cabe a nós dizer o mesmo que Cristo, está consumado, porque foi uma questão de uma obra de salvadora, a qual só Ele poderia fazer. Mas creio eu que pelo menos como Paulo poderíamos dizer, ou deveríamos dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Porque a nossa missão, ela precisa ser cumprida. Jesus completou a missão que o Pai lhe confiou. Agora a missão de Jesus, ela continua nesta terra, porque a obra salvadora de Jesus Cristo foi feita na cruz, por Jesus Cristo, e agora a única forma de sermos salvos é em Cristo, e o corpo de Cristo nessa terra se chama Igreja, ou seja, Jesus continua agindo no meio deste mundo, salvando vidas através do seu sacrifício na cruz, por intermédio da igreja. Minha missão, sua missão, é fazer com que o nome de Cristo seja conhecido em todos os lugares dessa terra. Não à toa, Paulo, daí eu vou usar aqui o primeiro versículo para entender a nossa missão, porque o outro versículo que eu li foi a respeito daquilo que Jesus disse, mas para começarmos a entender a nossa missão, eu uso 2 Coríntios 5:20, que é um versículo que para mim, por exemplo, é muito marcante, porque eu fui embaixador do rei, e ele vai dizer assim, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Perceba, somos embaixadores em nome de Cristo.
Nossa missão é ser embaixador de Cristo nessa terra, é ser o mensageiro de Deus nessa terra, é representar Jesus Cristo neste lugar. Cumprir a nossa missão nessa terra é parte essencial para vivermos para a glória de Deus. E a Bíblia vai nos apresentar várias razões pelas quais nós devemos cumprir a nossa missão e por que essa missão é tão importante. Eu queria compartilhar com você então isso. Então vamos lá. Basicamente, a nossa missão nessa terra é apresentar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo às pessoas. Por que essa missão é tão importante? Primeiro, porque a sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Sendo seus seguidores, devemos continuar realizando e fazendo o que Jesus começou a fazer. Jesus não nos chama apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, ou pelo menos está registrado em 5 lugares diferentes, aquilo que chamamos de grande comissão. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos registram a grande comissão, onde Jesus disse: estou dando autoridade a vocês, vão e façam discípulos. Por que isso está registrado em 5 lugares diferentes? Creio eu que seria uma resposta ou uma fala de Jesus dizendo: olha, eu realmente quero que você leve isso a sério. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes tenho mandado. Mateus 28, 19, 20. O 20 eu não falei. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não a pastores apenas, não a missionários apenas. Não. Essa missão é minha, mas essa missão também é sua. Esse é o compromisso que temos com Cristo. Presta atenção. Presta atenção. Não se trata de algo opcional. O que se trata aqui não é a grande sugestão, mas é a grande comissão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é compulsória. Desprezá-la seria um ato de desobediência. Então, primeira coisa, sua missão é a continuação da missão de Jesus nessa terra. Segundo, sua missão é um privilégio formidável. Embora, querido, seja uma grande responsabilidade, também é um grande privilégio, uma honra. Sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Veja, presta atenção, querido. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, mas Ele nos dá a oportunidade para que juntos possamos honrá-lo, e honrá-lo significa tanto uma honra, trabalhar para Deus, quanto honrá-lo com as minhas atitudes. É um grande privilégio trabalhar para Deus. Paulo nos chama de colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Olha que legal! Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus nos assegurou a salvação, nos aceitou em sua família, deu-nos o seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes. Uau! Que privilégio! Que privilégio! Irmãos, uma pena que ainda grande parte da igreja não compreendeu que é um privilégio servir a Deus
e levar o Evangelho a todas as pessoas. Terceira razão: contar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Temos a melhor de todas as notícias do mundo, da história, da humanidade como um todo. E nós deveríamos ter um compromisso de compartilhar e de partilhar essa mensagem a mais e mais pessoas. Queridos, preciso te lembrar que não importa o quanto as pessoas se mostrem felizes ou bem-sucedidas, sem Cristo, elas estão condenadas ao inferno. Então, por mais que as pessoas ao seu redor demonstrem uma alegria imensa de viver, que são bem-sucedidas, que vivem, o melhor dessa vida, que têm o melhor carro, que têm a melhor casa e que faz de tudo que tem e faz e acontece, e que ela não tem nenhuma característica de ser alguém triste, entristecida, para baixo, não, mas é uma pessoa que está sempre para cima. Por melhor e mais feliz que essa pessoa seja nessa terra, se ela não tem Cristo, ela está condenada ao inferno. E somente Jesus pode tirar essa pessoa de lá. E nós conhecemos o caminho, e o caminho, a verdade e a vida se chama Jesus. Então a melhor coisa que você e eu podemos fazer por qualquer pessoa não é nada senão pregar o Evangelho para ela. É como Pedro e João disseram quando entraram no templo e aquele homem paralítico estava diante deles pedindo esmola. E ele disse para ele: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazaré. O melhor, o paralítico achava que o melhor para ele era receber uma boa esmola, uma boa prata, um bom ouro. Mas o melhor para ele não era o ouro nem a prata, mas era a salvação em Jesus Cristo. E o que se trata aqui não é o milagre apenas, mas é a salvação, é a fé. Eu e você podemos levar às pessoas aquilo que elas mais precisam. O que estamos fazendo com a nossa missão? Uma outra razão é que a sua missão traz significado à sua vida. William James disse que o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. E a única coisa que vai sobreviver a esta vida é o reino de Deus. Então, se você quer ter sentido na vida e dar sentido à sua história, você precisa viver e ser comissionado, ter uma missão que perdure esta vida. E esta missão só é possível em Cristo Jesus. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe deu nessa terra, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Se ao menos uma pessoa for para o céu por causa de você, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Agora eu te pergunto, será que pelo menos uma pessoa você já ganhou para Cristo? Quanto tempo de cristão você tem? Você já é batizado há quantos anos? E quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Rick Warren, no seu livro, que inclusive é base para praticamente 90% desses estudos, ele conta nesse livro a sua experiência com o seu pai. Seu pai foi um pastor e dedicou mais de 50 anos da sua vida ao ministério pastoral. E o pai de Rick Warren era alguém que gostava muito de levantar congregações, templos para igrejas menores e pobres. E ele fez isso com mais de 150 congregações em diversos países pelo mundo.
Só que chegou um momento da sua vida, já na sua vida idosa, que ele teve câncer. E com o câncer, então, ele ficou impossibilitado e cada vez mais, piorando, até chegou um dia que ele só ficava deitado no leito da sua própria casa. E Rick Warren conta a experiência de que um dia desses, o pai dele estava deitado e ele então fez força para tentar levantar de todas as formas. Ele estava tentando se levantar, só que ele não tinha mais condições de se levantar sozinho. E a esposa de Rick Warren estava ali e ela começou a falar assim: o que foi? Senhor Jimmy, o que o senhor quer? O que o senhor está tentando fazer? E ele registra então que o pai dele disse assim: preciso salvar mais um para Jesus. Tenho que salvar mais um para Jesus. Tenho que salvar mais um para Jesus. E ele ficou repetindo essa frase. E a esposa dele então buscou o Rick Warren chegou ali perto e começou a tentar acalmar o seu pai, que estava o tempo inteiro repetindo essa frase. E ele conta então que o pai dele colocou a mão sobre ele, como que lhe dando uma missão. E ele disse assim para ele: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. E Rick Warren disse que a partir desse momento, esse virou o seu lema de vida: salvar mais um para Jesus. Quero te dizer, querido, que esse lema de vida não deve ser apenas de Rick Warren. Esse lema tem que ser meu. Esse lema tem que ser seu. Porque a coisa mais importante que você pode fazer nessa vida é apresentar Jesus a alguém. E este alguém ser salvo por Cristo, pela sua graça e misericórdia e para a glória de Deus. Salve mais um para Jesus. Porque a grande comissão é a sua comissão. Deus o convida a participar desta magnífica, ampla, multiforme e importante causa da história, o seu reino. A história é a história de Deus. Querido, nós precisamos cumprir a nossa missão. Nunca foi tão fácil pregar o Evangelho e levar o Evangelho a tantas pessoas como hoje. O que a gente está fazendo aqui agora é uma resposta. Porque esse vídeo está chegando a você e você pode estar em qualquer lugar desse mundo e você pode acessar esse vídeo. Você pode ouvir esse podcast em qualquer lugar. Isso não existia há poucos anos atrás, mas hoje nós temos essa oportunidade. Só que você precisa começar a pensar como alguém que quer cumprir a sua missão. Como pensam aqueles que querem viver de verdade a sua missão de vida? Primeiro, eles trocam o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. É difícil isso, tá? Não é fácil. Porque o tempo inteiro a mídia, as séries, os filmes e a internet está martelando na sua cabeça que você precisa, você é o cara, você merece, e você, e acaba que a gente acaba acreditando que realmente a gente tem muita importância e que eu preciso pensar em mim e que eu não preciso pensar em mais ninguém, eu preciso pensar apenas em mim, só que não é esse o Evangelho. Não é. Precisamos adotar o pensamento que Paulo tinha quando escreveu ao 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Não busco o meu interesse, mas o de muitos. Para quê? Para que sejam salvos. Primeira coisa, troque o seu pensamento egoísta para o pensamento altruísta. Segundo, substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna. Para aproveitar o máximo do seu tempo nessa terra, você deve manter uma perspectiva eterna. Lembra daquela frasezinha que de vez em quando eu falo? Eu não lembro onde que eu ouvi, mas eu guardei essa frase também para mim.
Muita gente fala que a vida é curta e por isso precisa aproveitá-la. E aí, com essa desculpa, fazem 1 milhão de coisas que não agrada a Deus. Precisa aproveitar a vida que ela é muito curta. E aí saem por aí fazendo tudo que dá na telha. Eu gosto de pensar ao contrário, na perspectiva eterna. Que a eternidade ela é muito longa e eu preciso me preparar para ela. Essa vida que vivemos hoje é uma incumbência temporária, lembra disso? É um teste, lembra disso? É uma confiança que Deus nos depositou a nós, Ele confiou a nós essa vida. Logo, essa vida é apenas uma passagem para aquela que realmente será a nossa vida verdadeira na eternidade. Então, pare de pensar de forma imediatista e comece a pensar de forma eterna. Pense nas coisas que são do alto, não nas coisas que são dessa terra. Não à toa Jesus disse, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. Está entendendo? Pare de pensar de forma imediatista e comece a pensar na perspectiva eterna. Terceiro, pare de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas para cumprir o seu compromisso, a sua missão, o seu propósito. O que a gente mais ouve na igreja são desculpas. Desculpas de que não posso, desculpas que não dá, desculpas que não vai dar certo, é muito longe, é muito caro, é muito esforço, é muito sol, é muita chuva, eu não quero porque eu não gosto, por causa daquela pessoa, por causa de mim, porque eu não estou pronto, porque... Cara, o que a gente mais ouve são desculpas. Se você quer cumprir a sua missão, pare de dar desculpas e comece a pensar em formas criativas em como você pode servir a Deus de verdade. De verdade. Olhe para o tempo que a gente está vivendo. O que nessa pandemia você pode fazer para levar o Evangelho a mais pessoas? O que nessa pandemia você pode fazer para abençoar a vida da sua igreja? O que nessa pandemia você pode fazer para perdurar ainda mais a sua história, pensando na perspectiva eterna e não apenas na imediatista? O que você pode fazer? Como você pode agir? Como você pode ajudar? Só que o que eu vejo muitas vezes, querido, é um monte de gente alienado, esperando receber alguma coisa e que não querendo dar nada. Nós estamos construindo essa história, vivendo algo que ninguém ainda tinha vivido, pelo menos não dessa forma. E nós estamos aqui para poder levar o Evangelho de Deus a todas as pessoas. Presta atenção. Deus quer que toda a igreja leve todo o seu Evangelho a todo o mundo. Não se trata de uma missão para poucos, se trata de uma missão para todos os servos de Deus. Se sua tendência é dizer não, comece a refletir a respeito disso. Porque quem esconde o seu talento, como naquela parábola, dando desculpas e mais desculpas, é aquele que, quando o seu Senhor volta, é lançado no fogo. Talvez o esconder e dar desculpas seja porque você ainda não é um servo de Deus. Conclusão. Sua vida é um pentátulo com 5 propósitos que devem ser mantidos em equilíbrio. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17, mas resumidos numa grande comissão e no grande mandamento de Jesus. Resumindo esses 5 propósitos de vida para nós, podemos dizer que, primeiro, ame a Deus de todo o seu coração. Você foi planejado para fazer e para dar prazer a Deus. Seu propósito é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso significa adoração. Adorá-lo. Você existe para adorar a Deus. Segundo, ame o próximo como a ti mesmo. Seu segundo propósito,
Você foi formado para servir. Então, o seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do ministério, do serviço. 3. Vão e façam discípulos. Você foi feito para uma missão. Então, seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. 4. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, você foi formado para fazer parte da família de Deus, porque o batismo é a forma com a qual eu faço parte, eu passo a entrar numa família nova, eu passo a fazer parte de uma nova comunidade, é a partir do batismo. Então, o seu propósito também de vida é se identificar com uma igreja através da comunhão. E 5, ensine-os todas as coisas. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, seu propósito também é amadurecer através do discipulado. Resumindo tudo isso, um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Seu propósito de vida é este. Nada te dará maior satisfação na vida que servir a Deus, servindo as pessoas, ao cumprir a sua missão, comprometido com o grande mandamento. É sobre isso que se trata o seu propósito, a sua jornada e a sua questão. Agora você já sabe por que está aqui e o que você vai fazer. Agora eu não posso mais fazer nada por você, porque agora você já sabe. O meu papel termina aqui. O meu papel como seu pastor é te instruir até aqui. Aliás, ele não vai parar aqui, porque eu dependo agora de uma resposta de você. Quando você responder dizendo, pastor, eu quero servir, aí eu vou continuar te ajudando e te instruindo a como você deve servir melhor e melhor e melhor. Mas até aqui você precisa tomar uma decisão. E a decisão que você tem que tomar é simples. Ou você começa a cumprir o seu propósito de vida, ou você continua vivendo de qualquer maneira, sem uma missão. Dessa forma, você estará respondendo que não se importa com aquilo que Deus se importa. Qual é a sua missão? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, agradecer por esses estudos, e meu desejo sincero, simples do meu coração é que tais pessoas que nos assistiram, que nos acompanharam, que levaram a sério essa série de estudos, possam realmente ter aprendido. Eu sei que muita gente ficou pelo caminho. Eu sei que muita gente começa, mas para, não continua. Alguns não se importam, mas tem gente séria que levou esse estudo até o final. E eu quero colocá-los em tuas mãos. Te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos instruiu, nos ensinou. E eu quero colocar agora as nossas vidas para que o Senhor use-nos para a sua missão, para o seu propósito, porque estamos aqui para isso. Queremos viver uma vida comprometida com o grande mandamento e com a grande comissão, para que então possamos ser cristãos servos, que vivem para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado por esse tempo que aqui passamos. Eu coloco as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E até a próxima série de estudos, exposições, pregações, não sei, dentro daquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Até mais. Tchau, tchau.